Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 6, né? Continuando aqui, não saiu o número aqui, né? Mas é o volume 6, 21. 22 de fevereiro de 1904. O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, via pessoas que sofriam. E eu rogava a Jesus que as libertasse daqueles sofrimentos, mesmo à custa de eu sofrer em lugar deles. E ele me disse: se você quer sofrer tanto porque é vítima, o que acontecerá depois quando não estiver mais você lá, a vítima? Então verão o vazio que sentirão aqueles que te rodeiam, o próprio país e também os reinos. Então como você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhes uma vítima? Então você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhes uma vítima. Então, vai ser muito difícil, né? Com certeza. Ela sofrendo do lugar das pessoas, né? Ameniza muito, né? Os sofrimentos delas. E aí, quando ela não estiver mais, como vai ser? Né? Então, a vítima faz muita diferença mesmo, com certeza, não tenha dúvida. Né? Ameniza muito mesmo os castigos e a justiça de Deus. E é uma bondade de Deus muito grande, muito absurda mesmo, pelas almas. Permitir uma alma vítima. É muito grande esse mistério de Deus por amor a nós, né? Então é muito, muito grande. A gente não tem noção, a nossa mente não alcança, né? O tamanho da bondade de Deus ao permitir isso, né? E o outro trecho, deixa eu ver aqui. 6:22, 12 de fevereiro de 1904, fala com alguns sacerdotes sobre a igreja de São Cataldo. Tinha esquecido de dizer, quando estou por escrever, que agora, por obediência, eu digo, se não são coisas certas, mas dúvidas, porque faltava a presença de nosso Senhor. Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja, onde estavam alguns veneráveis sacerdotes, e unidas almas do purgatório e pessoas santas, que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo. E diziam quase com certeza que se havia conseguido abri-la ao culto, e eu, escutando isto, disse: como pode ser isso? No outro dia corriam rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, por meio do tribunal não se pode obter, ou o município não a quer dar. E vocês dizem que se deve obter? E eles acrescentaram: apesar de todas essas dificuldades, porém não está perdido a causa, né? E ainda que se chegue a pôr mãos à obra para derrubar a igreja, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem o seu templo. Mas pobre Corato, se a isto chegarem, né, de destruir uma igreja. Enquanto isso diziam, repetiram: já se levaram as primeiras coisas, a Virgem coroada já foi levada para sua casa. Vai tu diante da Virgem, roga-lhe, que tendo começado a graça, a cumpra. Eu saí daquela igreja para ir rogar, mas enquanto isso fiz, me encontrei em mim mesma. Então, a Europa tem muitas igrejas, né, que foram assim, abandonadas, muitas igrejas católicas que se tornaram bares, se tornaram lojas, se tornaram museus, outras coisas mais. Aqui também
No Brasil também tem igrejas antigas que também foram tombadas, né? Como outras coisas, né? Como também museus e tudo mais. Na minha cidade tem igrejas, museu, né? Tem igreja museu aqui na minha cidade. E a igreja não é feita para outra coisa a não ser para o culto, né? Para o culto. Então é muito triste, né? É uma tragédia muito grande, é uma tragédia espiritual, né? Das que acontece. Porque aí Deus, ele entende ali, é um sinal claro de que as pessoas estão rejeitando a ele. E isso faz com que a justiça caia bem forte em cima e permita mais ainda isso, né? Porque o que mais a justiça permite é a vitória dos inimigos, né? A vitória dos maus, deles conseguirem aquilo que eles querem. E aí o mundo fica sem Deus, e o mundo fica sem religião, e o mundo fica sem moral, e o mundo fica nas trevas, né? Essa é a pior coisa que a justiça pode fazer, e é o que a justiça hoje faz no mundo, né? Sobre aqueles que estão separados de Deus, sobre aqueles que estão longe de Deus. Está dando a eles aquilo que eles querem, né? O vazio pleno, né, do que é a religião para eles, né? Totalmente a falta de respeito total pela religião, por Deus e tudo mais. E esse mal ocasiona a eles uma perdição, né, terrível, trevas terríveis, pecados terríveis, e a gente está vendo isso, né? A gente está percebendo quando que as pessoas estão se largando totalmente, vivendo num mundo totalmente, absurdamente voltado aos vícios, aos pecados e paixões. Né? A história que eu coloquei ontem do rapaz é absurda, né? O quanto que mente, o quanto que trai, o quanto que peca, o quanto que tá enveredado mesmo nas trevas, né? História bem complicada mesmo, de tantas trevas, de tanta, né, falta de Deus. Então, é uma tragédia que a justiça pode fazer. E também, referente ao primeiro trecho, né, tendo uma alma vítima, ameniza bastante esse mal. Agora, sem vítima, é isso que ocasiona, né, do mal vencer. E as pessoas ficarem sem Deus, sem Deus. Deus, ele, né, não é amado, então vocês vão ficar sem mim. Isso é que a justiça está permitindo. Então é muito grave o que está acontecendo nos nossos tempos de hoje, nossos tempos principalmente. Amém, Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado, assim que vi o bendito Jesus, via pessoas que sofriam, e eu rogava a Jesus que as libertasse daqueles sofrimentos, mesmo à custa de eu sofrer em lugar deles. E ele me disse: se você quer sofrer tanto porque é vítima, o que acontecerá depois, quando não estiver a vítima? Então verão o vazio que sentirão aqueles que te rodeiam, o próprio país e também os reinos. Ou então, como você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhe uma vítima? Então é um bem enorme, né, ter uma vítima. E se as coisas, né, não ficaram piores, assim, ao ponto de ficar impossível viver na Terra, né, ser tudo destruído, é por causa de ter uma vítima. Então, a própria Luísa não entendia o que significava a vida dela, né? Muitas vezes ela pedia a Jesus para levar ela embora, para suspender daquele sofrimento. Só que ele vai e mostrava por meio dos anjos, por meio de Nossa Senhora, todos falando não, não para ela, de várias formas mostrando o que é, como que é importante a vida dele. Não é que Jesus não queira ela, né? Ele deixou muito claro. No outro trecho que a gente viu, mas era importante ter ela na Terra, o que seria do mundo, da humanidade, que ela também tem compaixão. Muitas vezes ela vê as criaturas sofrer e fica sofrendo demais, né? Porque ela fala, eu sofro porque são coisas tuas, né? Eu sei que eu só tenho a vontade querida, né, para eles, né, mas eles não querem e sofre a justiça. E eu queria que as criaturas enxergassem, né, mudassem tudo, né, tem toda essa realidade. Então ela sente compaixão, né? Então é muito importante ter ela na Terra, porque tem alguém para apresentar. Porque assim, Jesus deixou tudo nele. Então imagina para a justiça como é que fica, que tem direito de cobrar, né?
Imagina o que é não receber dos méritos de Jesus. Não corresponder aos méritos de Jesus, o que ele fez. Imagina o dano que é isso. Imagina quão grave é isso. Ele reparou o Pai, ele deu de novo, religou cada um de nós a ele. Peraí, Sara, senão você engasga. Cada um de nós a ele novamente, né? Nos deu essa oportunidade, nos deu essa nova vida através do sangue dele e sofreu por cada pecador, como ele disse no trecho passado. Então imagina a pessoa não valorizar isso. Imagina as pessoas na Terra continuar pecando mais e mais e mais, ofendendo, entende? Que elas estão ligadas a Jesus como na videira e elas ficam ali como membros ali, não valorizando essa vida. Essa é a dor de Jesus, é o pecador que não se arrepende, né? E a gente vê pessoas assim na Terra. Se for ver notícia, você fala assim, meu Deus, a pessoa realmente não se arrepende. E a pessoa, assim, faz loucuras por um ego, por um ego, por uma dor ali própria, sabe? E não, sabe, não se arrependem, fazem loucuras em nome do ego delas, coisas assim, absurdas. Você vê como que as pessoas estão, né, assustadoras, né? Eu tava vendo notícia desse que tá acontecendo muito, né? Que estão chamando de. Ah, esqueci o nome que estão dando agora, do tipo de homicídio que é. É tipo quando o homem mata os filhos para vingar da mulher, entende? Não aceita o término e não aceita que a mulher, né, siga a vida dela e tenha um outro relacionamento e saia, né, e faça as coisas normal. Aí eles vão lá e falam assim, ah, então tá bom, eu vou vingar matando, né, os seus filhos, né, porque assim, não tem, como eu posso te atingir de uma forma para te destruir, matando os filhos? Então eles são capazes de matar os próprios filhos, que também é sangue deles, que, né, que é sangue do sangue deles. Para, você não jogou, Sara, jogou a comida toda fora. Eles são capazes de matar ali, porque é sangue do sangue deles, entendeu? Só para um ego ferido, né? Ah, porque eu não aceitei o término. Então, assim, uma coisa tão menor e fazer coisas horríveis, horripilantes, né? Ah, eu vou ver o que mais vai doer nessa mulher. É matar os filhos dela. Matar os nossos filhos vai ser o maior golpe, a maior vingança que eu posso fazer. Como eu posso destruir ela e ferir ela para sempre? Ah, tirando os filhos. Então, assim, são coisas que você fala assim, que é isso, meu Deus do céu? Então, o mundo, esses tempos nossos, tão péssimo. Então, assim, né, Jesus fala, né, que o maior castigo é permitir mesmo o triunfo dos ímpios, né? E a gente vê em várias coisas, né, é na política, é nisso, é naquele, é naquele outro, né, os ímpios ali, né, triunfando, e deixar o homem à mercê de si mesmo é o pior castigo que a justiça pode permitir, até para tirar um bem do homem, se conhecer quem ele é por ele mesmo, né, e nós ficamos como que almas também vítimas, não como a Luísa, mas na vontade, né, também reparando Jesus nesses tempos, para Deus mandar luzes, porque elas vão sofrer o que tem que sofrer, mas pode receber luzes. Para chegar essas luzes na cabeça delas e elas perceber por que elas estão sofrendo, precisa de filhos da divina vontade para derramar o orvalho benéfico, porque aí você vai ver o correto e essa informação que chega em você vai chegar nas pessoas também. Então, para as pessoas receber luzes, que é o principal que a gente tem que pedir, não para tirar o sofrimento, mas que seja um sofrimento que não possa ser despercebido, que a pessoa, porque é ruim, né, a pessoa está sofrendo por um propósito divino, e ela não vê, né, ela passar despercebida, ela não for capaz de receber aquela luz, não ter disposição, fica parecendo assim, nossa, foi em vão? Não. Claro que não, porque ela vai saber que ela teve oportunidade, né, ela vai saber que ela teve a oportunidade como qualquer outro, né, que o sofrimento era uma oportunidade para ela se corrigir, né, mas a gente pede assim, para as pessoas terem essa capacidade de perceber, né? Para chegar nelas, abrir a mente delas, como Jesus ligava as inteligências dos homens para receber o divino. Então, que a inteligência dessas pessoas reflitam, que chegue a luz na cabeça delas e elas entendam que é para elas pensar naquilo mesmo. Será que foi porque eu estou fazendo isso? Será que não foi para me corrigir nisso? E é exatamente isso, né? Que tal que elas entendam que esse pensamento que vier na cabeça delas já é uma luz para elas entender por que elas estão passando pelo que elas estão passando. Ai, para me desapegar disso. Ai, porque eu estou muito viciada nisso e esse acidente me paralisou. Porque enquanto eu estava andando, eu só ia pro pecado. Aí agora eu estou na cadeira de roda, né? Estou paralisado. Né? Jesus me colocou uma rédea aqui para mim. Parece que Deus me amarrou. Que obrigada, Senhor, por ter me segurado. Porque se não for o Senhor, meu Deus do céu, sabe-se lá onde eu estaria. Então, assim, que chegue essas informações na cabeça delas. E isso é alma vítima, né?
alma vítima que repara Jesus e que através dela manda as misericórdias para o mundo, né? Que tem pessoas ali, não, olha, Jesus, né? Tem pessoas chamando, tem pessoas te reparando, tem pessoas prestando atenção em você, tem pessoas valorizando suas palavras, tem pessoas que não que estão se ofertando para viver para ti, né? Essas almas hoje no mundo é muito importante, porque quando você vê pessoas assim, como fala no livro do céu, parece que tá todo mundo sem cabeça, né? Vivendo na terra de um jeito tão absurdo, tem que ter pessoas que rezam. Então, quanto maior o pecado, maior tem que ser a reparação, que já foi falado. Maior tem que ser aquelas que fazem por Deus, que fazem pela divina vontade, né? Que rezam, que reparam, que prestam atenção, que desapegam da terra para dar toda a atenção para Deus. Precisa ter essas almas na terra, que ele fala que é como uma música que está tocando e faz ele distrair ele, que só olha para essas pessoas e só consegue olhar para a terra através dessas pessoas. Ele só consegue olhar para a terra que está fedendo pecado, né? Por causa do ser humano que não corresponde, mas que ele consegue sentir ainda o perfume dos atos, das reparações, o incenso da alma vítima, que são as almas, né? Vivem para Deus, porque não, as vítimas da redenção já não, ele usa, né, daquele sofrimento ali, mas ele precisa das almas que vivem na divina vontade. Vamos dizer assim, as vítimas da vontade, aquelas ali que são outros cristos mesmo, né? Aquelas ali que têm a vida divina e que reparem na divina vontade, tomando posse da divina vontade, né? Precisa dessas almas nesse mundo. Só essas almas seguram a terra, que ajuda a igreja, né? Deus usa ali, e nem quer mais, né? Não adianta mais. O pecado superabundou tanto que não adianta mais. Essas outras vítimas servem para os propósitos da redenção, né? Que já estão ali num propósito ali da redenção, né? Mas ele fala que a terra é um altar, né? Então tem muitas pessoas que são almas vítimas, crianças que morrem cedo, nessas crianças mesmo, nessa reportagem que o pai matou, são almas vítimas, né? Crianças inocentes, né? Que foram usadas ali como instrumento de vingança, né? E toda essa dor, né? Mas elas são almas vítimas, é uma graça até que essas crianças recebeu, às vezes ser protegida dessa terra, ser retirada, porque já estavam, né? Deus já estava desejoso dessas almas com ele lá, com certeza. Então essas almas são muito queridas por Deus, essas crianças são muito, essas almas têm um carinho, a predileção de Deus muito grande, tá? Não é à toa que elas sofrem nesse grau. É um amor muito grande de Deus, né? Entendeu? São almas vítimas, inocentes, né? Mas Jesus precisa das almas que vivem na divina vontade, né? Entendeu? Precisam desses reparadores. Então é muito importante essa alma vítima, como ele fala para Luísa, ter você na terra é importante demais. Se não tivesse você, o ser humano ia ficar totalmente sem nada. Imagina assim, porque você está vendo o caos, mas você não vê um caos ao ponto de não ter mais nenhum ponto de luz, de não ter ajuda. Tem igreja aberta para a pessoa correr para a igreja e se arrepender. Tem sacramento sendo dado ainda. Tem Eucaristia sendo dada, né? Tem o sacramento da confissão. Dá para ir atrás do padre e se confessar. Não, os padres, Jesus não fez eles sumirem. Jesus não fez acontecer alguma lei que fizesse os padres não poder mais atender. Tem como voltar para a casa do Pai. Tem como mudar. Tem as misericórdias que Deus manda constantemente, que são pessoas, anjos que Deus envia, que vai avisar para a pessoa, sai disso aí. Usa mãe, usa parente, usa até alguém no trabalho, né, para ser uma luz para a pessoa, né? Entendeu? Igual eu vi o cara que estava fazendo uma homilia lá na comunidade que eu fui, né? Ele tem os ministros da palavra, né, quando não tem um padre. Ele falou assim que o que tocou ele foi uma coisa muito simples. Ele estava assim, na rebeldia da juventude, né? Não querendo saber de igreja, de nada. E ele simplesmente viu uma frase, nem foi uma pessoa que foi usada, foi uma placa. E ele viu uma placa falando: você quer ser realmente feliz? Leia a Bíblia. E ele falou: eu quero ser feliz. Aí ele se voltou para Deus. E quando ele leu a Bíblia, ele começou a se voltar para Deus, né? Depois de muito tempo afastado. Então, assim, Deus vai usar a criatura, Deus pode usar um animal, Deus pode usar tudo, mas para captar essa luz, entende? A captação dessa luz, porque pode passar despercebido e a pessoa ignorar. É isso que a gente pede, que a pessoa pegue a deixa, né? Pesque a isca, perceba o chamado, acorde, né? Que a luz chegue assim, de uma forma que ela fique até sem ter como, né, fugir. Perceba, corra, entenda, né?
Que as pessoas tomem consciência, que a gente mais pede hoje. Que a pessoa que tá falando ali, né? Ah, eu matei porque eu tava com raiva da mulher e tudo. Que tome consciência do que fez. Que tome consciência da desordem que fez. Então, assim, que as pessoas acordem, né? Acordem, despertem desse sono de culpa, de pecado, né? Que o pecado deixa elas ali naquele conforto, né? Então é muito triste. É muito triste. É isso que a gente quer, né? Então é muito importante ter essas vítimas. Não que vão ficar diante da justiça dizendo não manda, mas acaba que Jesus não manda tanto. Manda, mas sempre tem um equilíbrio, sempre tem uma ajuda, sempre você vai ver que tem um. Não tira tudo, sabe? Não tira tudo da pessoa, né? Ele não tira tudo. Não deixa também a pessoa sendo numa situação impossível de viver, você tá entendendo? Então, assim, mas a gente não fica preocupado com essa perda material, né? A gente fica intercedendo para que a pessoa entenda espiritualmente o que está acontecendo, que ela capite, que tem uma mensagem naquele acontecimento. Porque o triste é quando acontecem as coisas, as pessoas falam assim, a mídia é assim, né? Olha, é um fenômeno da natureza, é um sinal de que a gente tem que cuidar mais do meio ambiente, é o aquecimento global. Não, gente, é Deus castigando. É flagelos permitidos por ele. E não é porque ele. É por causa que o ser humano que puxa das mãos dele o castigo. Ele fala que é o próprio ser humano. E se não der isso para os seres humanos, é pior. Então, é uma mensagem do alto, sempre, que Deus está mandando. Então, que as pessoas entendam isso. Entendam isso. Pare de olhar para a terra. E não que é uma mensagem que elas têm que olhar mais para a terra ainda. Vamos preservar as árvores. Ou seja, vão ficar mais na terra ainda, mais olhando para a terra ainda. A própria igreja, né, faz muito isso, né? Os padres, né, tocam muito desses assuntos, né, ecológicos, e não avisa para as pessoas que, gente, vamos parar para pensar, por que está acontecendo essas coisas no mundo? Será que Deus não está falando conosco? Será que não tá, os tempos estão se aproximando? Será que não tem a ver com o Apocalipse? Será que não tem a ver com os avisos de Deus, com as mensagens que Nossa Senhora está mandando? Gente, olha as mensagens aqui de Nossa Senhora. Vamos acordar para a vida. Será que nós não estamos muito presos na Terra aqui e não estamos pensando na eternidade, né? Então, assim, que eles falam isso, que eles falem isso para as pessoas, que eles falem a verdade para as pessoas e não façam elas olhar mais para a Terra ainda. Olha, gente, tá o terremoto tal, tá vendo o que nós estamos fazendo com a natureza? Não, gente, fazendo as pessoas olhar mais para a Terra ainda e para si mesmas, né, como as controladoras de tudo, né? Para que elas comecem a pensar espiritualmente, né? E comecem a perceber que Deus está falando e gritando aos ouvidos delas. Deus está gritando através desse terremoto. Deus teve que sacudir a terra para falar com a gente. Por que será? Será que é porque a gente não está muito surdo para a voz dele? Será que é porque a gente não está muito distraído e Deus está precisando sacudir a terra para o ser humano perceber que é preciso sacudir a terra para sacudir esses corações congelados? Então, é uma mensagem de Deus. E isso que é o importante, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 22 de fevereiro de 1904. O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, via pessoas que sofriam, e eu rogava a Jesus que as libertasse daqueles sofrimentos, mesmo à custa de eu sofrer em lugar deles. E ele me disse: se você quer sofrer tanto porque é vítima, o que acontecerá depois, quando não estiver a vítima? Então verão o vazio que sentirão aqueles que te rodeiam, o próprio país e também os reinos. Oh, então como você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhes uma vítima? Acho que eles vão saber, né, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhes uma vítima. Que a vítima aplaca a justiça, né? E aí os castigos não caem sobre a terra tanto assim, a justiça é aplacada, né? Por isso que faz um bem tão grande. Ela via as pessoas sofrendo e rogava que os castigos caíssem sobre, que ela sofresse no lugar deles, né? Que ela sofresse no lugar deles e poupasse as pessoas do sofrimento.
E aí, quando ela não tivesse, eles iam sentir esse vazio, né? Porque aí os castigos iam cair sobre as pessoas mesmo, e não mais sobre a vítima. Aí no volume 622, 12 de fevereiro de 1904, fala com alguns sacerdotes sobre a igreja de São Cataldo. Tinha esquecido de dizer quanto estou por escrever, que agora por obediência o digo, se não são coisas certas, mas dúvidas, porque faltava a presença de nosso Senhor. Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja, onde estavam alguns veneráveis sacerdotes, e unidas almas do purgatório, e pessoas santas, que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo, e diziam quase com certeza que se havia conseguido abri-la ao culto. E eu, escutando isto, disse: como pode ser isto? No outro dia corriam rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, por meio do tribunal não se pôde obter. O município não a quer dar, e vocês dizem que se deve obter? E eles acrescentaram: apesar de todas estas dificuldades, porém não está perdida. E ainda que se chegue a pôr mãos à obra para derrubá-la, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem seu templo. Mas, pobre Corato, se a isto chegarem. Enquanto isso diziam, repetiram: já se levaram as primeiras coisas, a Virgem coroada já foi levada para sua casa. Vai tu diante da Virgem e roga-lhe que, tendo começado a graça, a cumpra. Eu saí daquela igreja para ir rogar, mas enquanto isso, me encontrei em mim mesma. Esse trecho, né, do livro do Céu, volume 6, 21, fala sobre a vítima, né, que bem que faz a vítima. Ela pede, né, ela roga para sofrer, para libertar as pessoas do sofrimento e ela mesma sofrer. Então, assim, é um presente, né, de Deus para a Terra, um dom muito, muito incrível de Deus, um amor muito grande de Deus, ter as vítimas, porque a justiça é aplacada. E aí, nesse trecho do 6:22, né, a gente até eu fiquei meio confusa assim, com esse texto. Aí eu fui pesquisar mais, né, sobre isso. A Aline também colocou um texto lá sobre essa igreja de São Cataldo, né, explicando o que é. Mas assim, que eu fiquei pensando nesse texto, né, que tava essa questão da igreja ser da igreja perder, parece que assim, como se fosse assim, perder o terreno, né, para a prefeitura. Então tinha essa disputa ali com o terreno, com do templo, né, desse templo de São Cataldo. E acabou que no fim das contas, como a Aline colocou lá que pesquisou, né, acabou que hoje a igreja está lá, teve um terremoto, e aí agora ficou só o local onde hoje é um estacionamento onde é a igreja. E aí o que eu fiquei pensando, né, que vem no meu coração assim, o que Jesus fala, porque se aconteceu isso, foi permissão de Deus, tudo tem ali Deus não ele permitiu que acontecesse isso, né? O templo fosse destruído, foi destruído. Então tem a permissão de Deus. É a justiça divina. E aí eu lembrei do que Jesus falou no livro do céu sobre por que ele permite que as igrejas sejam fechadas. Por que as igrejas ficam desertas e por que ele permite que também a gente pode entender assim, por que ele permite que uma igreja, como na Europa, tantas igrejas que hoje são bares, são museus, são outra coisa que não igreja. Por que ele permite que isso aconteça, né? Porque se ele não permitisse, não aconteceria. Então, aí ele explica no livro do céu que ele fala no livro do céu, no volume 12, por que ele permite que as igrejas sejam fechadas. Ele fala assim, ó, quer ver? No volume 12, 34. Minha filha, quando permitir que as igrejas fiquem desertas, os ministros dispersos, as missas diminuídas, significará que os sacrifícios me são ofensas, as orações insultos, as adorações irreverências, as confissões passatempos e sem fruto. Portanto, não encontrando mais minha glória, mas ofensas,
Nem o bem deles, não servindo-me mais os tiro. Mas este arrancar os ministros do meu santuário significa que as coisas chegaram ao pior ponto. Se ele permite que isso aconteça, né, porque as coisas chegaram ao pior ponto, que a diversidade dos castigos se multiplicará. Como é duro o homem, como é duro. Então, se tem uma igreja e Deus ele não está recebendo a glória e as almas não estão recebendo o bem, na verdade o que está acontecendo, as orações são insultos, então as pessoas estão ali rezando, mas é tudo da boca para fora. As confissões não está tendo verdadeiramente um arrependimento, não está tendo um arrependimento. A confissão é um passatempo. Muita gente vai para a confissão para poder desabafar, achando que o padre é um psicólogo, um psicólogo, um psicanalista, ou uma pessoa assim que vai te ouvir, que é uma terapia, aquele negócio lá, esqueci o nome, terapia, né, que a pessoa faz, falando ali, como se fosse uma terapia, um passatempo. Não tem ali uma verdadeira conversão, um arrependimento, uma busca de santidade, não tem. Então, se Deus vê que está acontecendo isso, ele permite que as igrejas fiquem vazias, sejam fechadas, vira como lá na Europa. Então, assim, é muito triste, e a gente vê como a situação tá, do nosso tempo, na nossa geração, tá difícil. A justiça pior de Deus é assim, ó, assim, muito grave, né? Ele permitir que, já que o homem não quer ele se retira. É ele se retirar. Isso aí, já que o homem não quer, o homem não ama a Deus, não quer Deus, vira as costas para Deus, tem esse coração tão duro, né? Tão duro, ele se retira. E aí o homem entrega a si mesmo, a sua própria vontade, é isso aí que a gente está vendo na Terra. É essas coisas absurdas que a gente está vendo, como o padre estava falando lá no PHN, né? Lá no retiro do PHN na Canção Nova. Ele falando do testemunho de um jovem que entrou para o satanismo e o que é feito no satanismo. Meu Deus, e ele falou, aí o padre perguntou para ele, como que ele entrou nessa questão de satanismo? Pela internet, fácil, e tem uma rede mundial de satanistas e um movimento que cresce muito na Terra, que está assim se expandindo. E aí os jovens entram por curiosidade entram lá no site, procuram e acham, quem procura acha, né, procura e acha um templo satânico, sei lá, uma ordem, um grupo, e começa a entrar nessas coisas, e tem os graus lá, né, e eles fazem altar, sacrifício, adoração ao demônio, totalmente conscientes do que estão fazendo, e sacrilégios, né, foi muito grave o que ele falou, né, que o jovem, ele se arrependeu, né, graças a Deus, e ele contou como que é. Aí eles roubam as hóstias, realmente, falar assim que existe gente que rouba a hóstia, é mentira, não é verdade, não é teoria da conspiração, não, que tem satanista que entra na igreja para roubar a Eucaristia, rouba mesmo, e ele falou que eles fazem coisas absurdas com a Eucaristia. O padre falou no PHN, que eles urinam na Eucaristia, fazem ato sexual. Gente, então assim, olha só o que Deus está falando nesse trecho e por que ele permite. Olha que ponto que chega a profanação dos sacramentos. Se não está fazendo bem às almas, não está fazendo bem às almas e ele está recebendo mais ofensas, ele vai permitindo que as igrejas sejam fechadas, que as igrejas, algumas deixem de existir, os ministros dispersem, os sacramentos não sejam administrados. Então, assim, é muito grave, né? Muito grave. E é isso, né? Lembrei de que Jesus falou, porque que ele permite que a igreja seja fechada. Porque assim, a gente vê essa história, né, a gente vê esse texto, né, do Livro do Céu, a Luísa falando que estava lá a reunião dos santos, né, os santos com os padres, e parece que a situação ia se reverter e a igreja não ia ser fechada, mas no fim das contas ela foi fechada. E não existe mais hoje essa igreja. Virou um estacionamento, teve um terremoto, e ela virou um estacionamento. Então assim, aí eu fiquei pensando, o que aconteceu, né? Por que Deus permite? Porque lembrando, por que Deus permite que as igrejas sejam fechadas, que a igreja fosse fechada e destruída por um terremoto, que é uma coisa da natureza. Então, assim, é um sinal, né? Um sinal do quanto de pecado e de coisas terríveis que está acontecendo na Terra para Deus permitir isso, né? Muito triste.
a gente ver essa situação, a gente tem que pensar o que está provocando isso, né? O que está provocando? É o pecado. É o homem afastado de Deus. É uma resposta, é a consequência do homem afastado de Deus e vivendo para si mesmo, vivendo para as trevas, como o rapaz falou uma coisa muito interessante. A vontade humana, sempre Jesus fala, né, para a gente desapegar da terra, para a gente viver só para Ele, para morrer para nós mesmos, para a gente morrer. Aí o satanismo ensina totalmente o oposto. Ele disse que era apresentado para eles uma mesa com mesa de prazeres e que eles eram ordenados a buscar e usufruir daquela mesa ali de prazeres o máximo que eles conseguissem. O máximo, que era para eles tipo, se embriagar ao máximo, comer o tanto que tiver. Eu sou muito ingênuo, né? Deve ter um monte de coisa, nem sei, eu não consigo, nem sei o que é essa mesa de prazer, nem quero saber. Mas era para droga, né? Droga, com certeza, droga, que era para eles usar o máximo que pudesse, para aproveitar ao máximo a satisfação e o prazer do corpo e do eu. É totalmente o oposto, é totalmente viver para si mesmo, para o prazer, só isso, só isso, só isso, só isso, é as trevas. Então o homem sem Deus é isso, é a satisfação do prazer o tempo todo querendo buscar a satisfação do corpo e do próprio eu, né? É isso. Aí a gente vê esse absurdo. Para ter isso, o homem rejeita plenamente a Deus e faz esse tipo de coisa, né? Com a Eucaristia, com Deus, porque ele sabe que é Deus que está ali. Ele não, a pessoa que entra no satanismo, ela sabe que é Jesus, ela às vezes acredita mais do que o católico, de que é Jesus que está ali, que Jesus está vivo, real, verdadeiro, na hóstia. Ele falou assim, o padre perguntou para ele, se você for lá na loja de produto religioso e comprar a hóstia, não pode ser assim, você tem que roubar na igreja? Sim, porque o demônio sabe que aquilo ali não está consagrado, e a pessoa sofre consequências, porque tem que ser a consagrada. Então, assim, o homem, ele faz isso sabendo que é Jesus que está ali. Então é muito triste, muito, meu Deus. Que venha seu reino, Senhor, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Né? Que não adianta a gente ficar querendo resolver, pensar que essa situação vai mudar, que o homem vai mudar. Não tem outro caminho. O caminho é viver na vontade divina. Se não for assim, sempre vai ter esse mal, né, na terra. Essas trevas. A vontade humana tem que ser banida da terra. Para não ter pecado. Para não ter essas coisas tão tristes que a gente vê. Amém, Fiat.